Antes de adentrar no pronunciamento que devo fazer, eu gostaria de me dirigir a Vossa Excelência, eminente senador Paulo Paim, e também ao senador Ricardo Ferraz. Vossa Excelência, senhor presidente, dentre os vários assuntos que abordou na tribuna desta casa, como primeiro orador, focalizou assuntos que me impressionaram. Um deles, senhor presidente, foi a questão da instalação em Canoas, se não me falha a memória, lá no seu Rio Grande do Sul, de uma fábrica de papel e celulose. Ampliação de uma grande empresa, Iguaíba, que vai mais que duplicar o seu potencial. É. Interessante o pronunciamento de Vossa Excelência, porque lá no meu estado nós já temos uma experiência nova, mas que está tendo um resultado extraordinário no processo de desenvolvimento econômico e social de uma região muito importante, que é o chamado Bolsão de Três Lagoas. Essa cidade, até pouco tempo, ela vivia exclusivamente daquilo que poderia produzir através da usina de Jupiá, que faz parte do complexo hidrelétrico do Rio Paraná. Agora, com a instalação de duas importantes indústrias de papel e celulose, a Fibria e Eldorado, o desenvolvimento está sendo de forma acelerada e até impressionante. E está possibilitando a ampliação do maciço florestal do nosso estado. Hoje, nós podemos dizer que talvez Mato Grosso do Sul está caminhando para ter a maior floresta plantada do Brasil. Tínhamos até pouco tempo 500 mil hectares. Já estamos alcançando os 700 e talvez dentro de 2 anos tenhamos 1 milhão de hectares. Então, o que eu estou sentindo para o meu estado, eu imagino o que Vossa Excelência sentirá com relação à instalação dessa fábrica de papel e celulose lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Meus cumprimentos, portanto, ao bravo povo do Rio Grande por essa grande conquista que acaba de receber. Também gostaria de dirigir-me ao senador Ricardo Ferraz, quando ele aborda a questão das terras da Marinha, que dependem de uma legislação mais adequada à realidade do seu estado e de toda a orla litorânea do nosso país. Eu tomo como gancho a manifestação do senador Ferraz para lembrar que nós estamos vivendo em Mato Grosso do Sul uma situação anômala, trágica até, com relação à questão indígena. Já me manifestei em sessões anteriores a gravidade da situação, contei a Vossas Excelências, senhores e senhoras senadores, do que ocorreu na última quarta-feira lá no meu estado, e agora eu quero apenas e rapidamente relatar um fato ocorrido no último sábado. O Conselho Nacional da Justiça enviou ao meu estado um delegado, um juiz de direito, se não me falha a memória, para ver se conciliava os interesses dos indígenas e dos produtores rurais. Foi firmado um pacto segundo o qual, durante 15 dias, não haveria beligerância entre índios e produtores rurais. Imagine, senhor presidente, o que ocorreu. A reunião se realizou no Tribunal de Justiça, no plenário do Tribunal de Justiça. Todos saíram na confiança de que haveria realmente um processo de entendimento, de paz entre as áreas. Mas nesse mesmo dia à tarde, um grupo de índios
que, segundo fui informado, é dissidente de outro que fez o acerto, invadiu duas propriedades rurais. Numa delas, botou fogo nas invernadas. Noutra, invadiu a residência do proprietário e só não chegou a uma situação pior porque os empregados da fazenda tiveram a cautela de evitar um atrito, um confronto. Nesta região, aqui se fala hoje que é a região de Sidolândia, onde há uma área de mais ou menos 17 mil hectares, onde há o conflito de propriedade ou de posse, no outro município de Sidolândia, a mesma etnia invadiu uma outra fazenda e mais ou menos 200 ou 300 índios cercaram a propriedade e evitaram que os proprietários tivessem até condições de sair de lá, tornando-se reféns. Então, agora, a senhora Presidente da República, percebendo a gravidade da situação, resolveu tomar a decisão que todos nós clamamos, almejávamos, para que pudesse haver a reconciliação entre as partes. Creio que essas providências podem surtir o efeito. Essa é a esperança da bancada federal de Mato Grosso do Sul, que amanhã vai se reunir na residência do senador Valdemir Moca para tomar uma definição, um rumo decisivo de como nós vamos agir. Nós, efetivamente, somos pressionados pelo povo da nossa terra em busca de uma solução pacificadora. E vamos procurá-la. Vamos tomar uma providência, sem dúvida, forte, enérgica, contundente, para que o governo da República nos ouça e restabeleça a paz e a reconciliação entre sul-mato-grossenses que lá existe. Fica esse esclarecimento inicial, senhor presidente e senhores senadores, e passo agora ao tema do discurso que me traz a essa tribuna. O pensamento utópico é o primeiro passo para a transformação da realidade. Nesse sentido, quero aqui homenagear o senador Cristóvão Buarque, pela publicação de importante trabalho que trata da proposta que vem há anos fazendo sobre a federalização do ensino básico no país. Trata-se de um livro modesto, no formato, mas de grandeza fundamental no seu conteúdo. São 50 páginas de lucidez, clareza e profundidade sobre como viabilizar um processo educacional que poderá, em torno de 20 anos, tirar o país do atraso, superando as imensas desigualdades sociais que nos assolam. Quero aqui parabenizar o senador Cristóvão pela iniciativa e dizer que seu trabalho deve ser amplamente divulgado entre as forças vivas da nação para forjar um debate sério sobre o nosso futuro. Acredito que as mazelas da educação em nosso país estão exaustivamente diagnosticadas. Temos clareza dos pontos fulcrais de nossas dificuldades. Temos amplas pesquisas e levantamentos sobre nossos pontos fortes e fracos. Conhecemos os nichos de qualidade do nosso ensino, bem como conhecemos nossos fracassos estruturais. Cada vez, senhor presidente e senhores senadores, por meio do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e dos sistemas de avaliação dos vários níveis educacionais, temos informações detalhadas sobre os modelos pedagógicos aplicados, sobre o nível de aprendizagem do alunado, sobre a formação didática dos professores, sobre a participação dos pais e alunos, sobre as condições físicas das escolas, sobre a merenda escolar. Enfim, temos uma radiografia socioeconômico-cultural de como a educação impacta o nosso meio, mas não conseguimos ainda superar, com a rapidez exigida pelo crescimento do Brasil, os gargalos do setor. Do ponto de vista da educação, somos um país atrasado, apesar de, pontualmente,
termos escolas que podem ser equiparadas aos dos países mais desenvolvidos. Na verdade, a desigualdade é processo estrutural. Ela ocorre em todos os campos, sejam eles sociais e econômicos. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, ainda não priorizamos a educação que se deve e como seria necessário. Sabemos disso, temos essa certeza inclusive, mas avançamos nessa área lentamente, porque a má educação é diluidora. Não se percebe efetivamente suas consequências no dia a dia, diferentemente das obras físicas, cujos resultados são visíveis a olho nu. Com a educação é diferente. O processo é mais sutil, mas suas consequências são mais persistentes. A ausência de qualidade nesta área atinge gerações, num tempo em que é impossível de se recuperar, mesmo que haja diagnósticos precisos e corretos. Todos os governantes falam da prioridade que se dará à educação em época de eleição. Mostram os números, apresentam resultados estatísticos e os mais variados. Mas, infelizmente, o que se vê no cotidiano é o baixo nível de aprendizado, os prédios escolares se deteriorando, os professores, com toda a razão, reclamando dos salários, a evasão permanecendo como dado constante, evidenciando que a educação, em vez de ser a solução para os problemas do país, paradoxalmente, ela mesma é o problema a manter o país com baixos índices de crescimento e desenvolvimento. De tempos em tempos, surgem ondas denunciando a péssima educação brasileira. A imprensa noticia, os parlamentares falam, os especialistas debatem, seminários e congressos são realizados, mas como resultado concreto e efetivo, percebemos que avançamos pouco, muito pouco, que os esforços e os recursos não tiveram uma correspondente equivalência na vida daqueles que seriam objeto de todo o empreendimento. As crianças e os jovens brasileiros, principalmente os mais pobres e os mais destituídos de renda e qualidade de vida. Por essa razão, senhores senadores, vejo na proposta de federalização da educação básica do senador Cristóvão Buarque uma saída inovadora para os nossos dilemas mais cruciais. Terminei de ler a sua proposta. Meu pessimismo foi substituído por um otimismo revigorante. Diante dos dilemas que vivemos, nada mais lógico e salutar que pensemos numa solução diferente para atacar um problema que se arrasta há mais de um século sem perspectiva de solução. O princípio elementar da propositura de nosso senador Cristóvão Buarque pode ser resumido numa frase que me despertou especial atenção no seu livro. Aspas, toda criança deve ter acesso à educação com a mesma qualidade, sem discriminação de renda ou endereço, senhor presidente. Com isso, ele constrói sua proposta para que passemos das 451 escolas federais existentes para mais de 156 mil, substituindo gradualmente, num período de 20 anos, toda a estrutura educacional vinculada aos municípios e aos estados, por um sistema federalizado focado na melhoria substancial da qualidade educacional. Nesse aspecto, quero enfatizar que a construção do futuro exige esforço e tenacidade. Trata-se de um projeto que, sendo viabilizado, demandará uma profunda mudança de paradigma. De acordo com os estudos do senador Cristóvão, o custo total para tirar o projeto do papel será de 463 bilhões de reais, conforme os cálculos preliminares realizados. Numa economia com crescimento médio de 3% ao ano, serão necessários até 2034 mais de 7 trilhões de reais, representando um investimento de algo em torno de 6,4% do PIB. Mantida a atual carga fiscal, a universalização da rede federal de ensino custará cerca de 28% da arrecadação tributária da União. Nesse aspecto, no livro do senador Buarque, ele lembra que atualmente
os gastos da educação ficam os 5,7% do PIB, que são aplicados, respectivamente, pela União, pelos estados e municípios. É importante ressaltar que, nessa conta, a União despende apenas 0,4% do PIB com a educação básica. Só que a educação básica representa 85% do gasto total do setor. O importante, senhores senadores, é ter claro que, mesmo que as escolas sejam federais, elas devem ser capilarizadas no cotidiano de cada comunidade, mergulhada na realidade local de maneira profunda e comprometida. O cerne desta proposta visa mudar o perfil da sociedade brasileira, acabando com os desníveis sociais que começam, infelizmente, na educação básica e perduram por toda a vida. Senhores senadores, somos todos nós, pelo alcance de nossas nobres funções, pelo conhecimento da realidade que ocorre no exercício do ensino fundamental, nesse interlande imenso do Brasil, como é deletéria sobre ela a ação das forças políticas imperantes, sobretudo e ao arrepio da lei da responsabilidade fiscal, escolas em situação estrutural precária, atendimento irregular na área de transporte e da merenda escolar, ridículo salário dos professores e ação político-partidária sobre eles, etc. e etc. Enfim, um rosário de falhas e irregularidades que desvirtua o conceito que se deseja para a formação das gerações mais jovens do nosso país. O que se sugere, proclama, em quase todas as sessões do Senado, o senador Cristóvão Buarque tem que se transformar num discurso de todos nós senadores, das autoridades do Executivo, numa missão irrenunciável, se desejarmos efetivamente, como desejamos agora, e ainda em tese, um país com elevado índice de civilização, só a teremos com a valorização do ensino fundamental, base da educação integral. O Brasil não pode ficar inerte diante desse desafio. Temos que acreditar que só poderemos nos transformar numa nação séria e desenvolvida se investirmos de maneira decisiva e determinada no ensino básico. Nosso país vive um momento crucial na história das nações. Temos, senhor presidente, para finalizar, mudarmos de patamar do desenvolvimento em 2 décadas, se ousarmos nos permitir que essa proposta do senador Cristóvão Buarque tenha viabilidade. Saúdo o senador Cristóvão Buarque, com o mesmo calor que, em um passado não longínquo, lá na Câmara dos Deputados, como Vossa Excelência, senador Paim, saudamos o senador João Calmon, incansável na causa da educação. Vossa Excelência, senhor senador Cristóvão Buarque, onde estiver nesta casa, é a nossa mais integral solidariedade, já que o consideramos o nosso atual timoneiro pela educação nacional. Era o que tinha a dizer, senhor presidente e senhores senadores.